Olá, antes de mais, muito bom dia a todos. Obrigado pela iniciativa e parabenizar todos que chegámos aqui, não é? Entre as 70, ser os últimos. Como alguém disse anteriormente, já é muito bom termos chegado até aqui, é porque se fazem coisas muito boas no nosso serviço de saúde, no nosso serviço de saúde, e mostra o empenho de todos os profissionais em querer inovar e em querer mostrar que as coisas são bem feitas também. Então, o meu nome é Filipe Dias, venho do Hospital Garcia de Horta, venho falar sobre a telemonitorização de doentes Covid-19 em regime de hospitalização domiciliária. Portanto, uma pequena explicação no que é que consiste a nossa unidade. Somos uma unidade de hospitalização domiciliária que iniciámos atividade a 16 de novembro de 2015. Fomos a primeira unidade do país. Neste momento temos uma lotação de 30 camas. Claro que não começámos com as 30 camas, começámos com muito menos camas, mas com o passar do tempo, obviamente que fomos aumentando. Abrangemos serviços médicos e cirúrgicos e, até à data, temos 2.077 doentes saídos, ou seja, doentes tratados. Então, o enquadramento, o âmbito do projeto. Como sabem, portanto, a Covid-19 tem um risco muito acrescido de evolução desfavorável de todos os doentes. Ou seja, um doente infectado por Covid-19, num dia pode estar muito bem de saúde, sem qualquer tipo de queixa, completamente assintomático, como no dia a seguir pode necessitar de cuidados diferenciados e até mesmo requerer um internamento numa unidade de cuidados intensivos. Então, por essa mesma necessidade de monitorização próxima, criámos este projeto, o projeto da telemonitorização. Diminuímos assim o risco para os profissionais e utentes, prevenimos e controlamos a infecção, que é importante, óbvio, e isto foi desenvolvido de acordo com o plano de contingência da UHD, do Hospital Garcia de Horta. Como é que isto surgiu? O projeto não começou agora, o projeto já tinha começado há algum tempo, porque estes projetos são algo longos. Portanto, começámos o ano passado, estabelecemos uma parceria com 3 entidades privadas, Vodafone, Linel de Portugal e a Think Digital, e, juntamente com eles, começámos à procura de algo, de uma solução que conseguisse responder a todas as expectativas e a todos os requisitos que nós fomos pondo. O que é que nós queríamos? Queríamos que a solução criada conseguisse abranger todo o tipo de população, fosse ela info-excluída, com uma literacia em saúde mais baixa e idosa, qualquer uma delas. Queríamos que houvesse uma baixa interação entre o utente e o software, uma solução ágil de resposta rápida, com mecanismo de calibração fácil e automático, e colmatar o problema de todas as soluções já existentes. Porque, na minha opinião, quando se cria uma solução, quando se cria concorrência, digamos assim, há que sempre inovar, ou pelo menos tentar colmatar os problemas que existem nas outras soluções. E foi precisamente o que nós procurámos fazer. Portanto, desenvolvendo então a ferramenta, a questão aqui foi conceber algo para o utente em fase aguda da doença. A maioria das soluções que existem no mercado são muito viradas para a gestão da doença crónica, não havendo algo que nos realmente servisse na fase aguda da doença. Isto porque a curva de aprendizagem de todos estes sistemas é algo longa. E tendo em conta a média de internamento numa unidade de hospitalização domiciliária ser entre 7 e os 10 dias, estes 7 a 10 dias não nos davam tempo de que o doente ganhasse a autonomia necessária para gerir, ou seja, para autogerir a sua doença, recorrendo à ferramenta que nós lhe facultávamos. Então procurámos exaustivamente uma forma de colmatar e conseguimos. Correspondemos às expectativas de todos. Passámos então à fase de implementação. Após o desenvolvimento de todo o projeto, passámos à fase de implementação. Colocámos então aqui, isto surgiu mesmo nesta fase, o projeto ficou concluído no início da pandemia, quando foi declarada a pandemia. Parece que foi de propósito, mas não foi. E então conseguimos implementar. Pusemos aqui numa balança, não é? Pesámos aqui as duas coisas e servia perfeitamente para os doentes que ficavam internados em casa com o Covid-19. Porquê? Conseguimos criar uma proximidade entre o profissional e o utente numa altura do isolamento obrigatório, diminuímos o stress que é causado pela doença à família e ao cuidador. Por outro lado, esta necessidade de monitorização próxima de utentes infectados com Covid-19 é muito necessária, mas, no entanto, tem que haver uma diminuição dos contactos. Temos que proteger, de alguma forma, os profissionais de saúde e diminuir os contactos. E a maneira que conseguimos foi com a telemonitorização. Então, o início do projeto, começámos o projeto, primeiramente, em doentes infectados, não infectados com Covid-19, por ser um ambiente mais seguro para o profissional e para o doente e para toda a família, e ser mais fácil implementar o projeto e fazer os ensinos necessários.
Portanto, durante esta fase, considerando isto a fase piloto, fizemos o levantamento de todas as dificuldades e complicações encontradas junto dos utentes, dos cuidadores e da própria equipa da UHD, porque não podemos esquecer os profissionais quando implementamos algo no terreno. Além de corresponder às expectativas dos utentes e dos cuidadores, temos também que ter em conta a equipa. E o que a equipa nos vai reportando tem que ser tido em conta. Por vezes mais do que os utentes ou os cuidadores dizem, porque são eles que operam todo o projeto. Não é? Sem todos os profissionais, todos os meus colegas, era impossível a implementação. Ninguém faz nada sozinho. Portanto, seguidamente, incluímos então os doentes com infecção por Covid-19. Todos os ensinos eram feitos remotamente. E como é que isto processava? O doente, ao ter alta da parte, portanto, sem ter necessidade de cuidados da doença Covid-19, mas imaginemos que o doente tem uma outra patologia médica que necessita de cuidados médicos, o kit era entregue no momento da transferência hospital-domicílio, entregávamos o kit e pedíamos ao doente que, quando chegasse a casa, ligasse o kit e todos os ensinos eram feitos remotamente, recorrendo à solução mais usada durante a pandemia, a videochamada. Seguidamente, as videochamadas e as medições de sinais vitais iam sendo feitas de acordo com a necessidade do utente, ou quando nós pedíamos. Onde é que nós inovámos? E onde é que progredimos? Além da hub de ancoragem, muitas das soluções existentes tinham graves problemas de conexão, recorrendo a uma tecnologia que todos nós utilizamos, que é o Bluetooth. Havia várias falhas, e uma das formas que nós conseguimos colmatar foi criando esta hub de ancoragem, em que não há qualquer tipo de interação por parte do utente com a tecnologia Bluetooth ou com qualquer tecnologia de ancoragem. A operação é remota, ou seja, as medições podem ser feitas remotamente, o doente não tem que utilizar de todo o tablet ou de todo qualquer do periférico, qualquer dos periféricos que fazem parte da solução. O software é interativo e de baixa interação. Parece algo contraditório, mas não é. É um software interativo porque guia toda a operação dos periféricos durante as medições e é de baixa interação, precisamente pela operação remota que permite que os profissionais façam as medições do hospital para a casa do utente. Além disto, temos uma parte do back-office em que temos uma plataforma de gestão de doentes em que toda a informação vai sendo armazenada e é consultada em qualquer dispositivo, seja telemóvel, tablet ou computador. Trago-vos aqui só um pequeno vídeo que mostra o projeto. Isso não vou esquecer nunca. Então eu que pedi, se eu podia ir para casa, que lá eu recuperava melhor. Conseguimos perceber que é importante o doente, se estiver bem, ir para a sua casa e continuar a sua recuperação em casa, mas há uma noção muito clara que nós temos que ter em conta, que é não podemos pôr em risco ninguém. Eu costumo dizer aos doentes que você continua internado, a única diferença é que fica internado na sua enfermaria, que é a sua casa. O doente é avaliado. Se for um doente de Covid, geralmente leva o kit e o que nós pedimos é para que o doente, quando chegar a casa, ligue o tablet e nós, através da videochamada, fazemos tudo em si. Ele pergunta qual é a medição que queremos fazer. Vou fazer aqui um pequeno exemplo de atenção do esfigma humanoide. Coloque o equipamento médico no braço. O botão de ligar deve ficar para baixo. O equipamento deve ficar 2 dedos acima da dobra e corretamente apertado. Antes de utilizar, eles explicaram-me. Na hora de fazer é super fácil mesmo, porque cada medição tem as suas instruções bem detalhadas e não há mesmo como não saber fazer. O kit surgiu de uma parceria entre a Vodafone e o Hospital da Cidade de Horta. Isto começou tudo mais ou menos há um ano, em que houve uma primeira reunião, em que a Vodafone ouviu todos os nossos pedidos, as nossas dificuldades no campo, algumas coisas que tínhamos idealizado e pegou em tudo o que nós dissemos e construiu a solução à nossa medida. E nesta fase do Covid, com a diminuição dos contactos, mas uma necessidade de uma monitorização próxima, isto foi a altura ideal para lançarmos a solução. A telemonitorização dá-nos segurança a nós e ao paciente, aproxima-nos. Pronto, como puderam ver, tivemos aqui o testemunho de 3 entidades diferentes, portanto 3 pessoas diferentes, da doutora Rita Nortadas, coordenadora médica, que realçou a importância da solução, o testemunho do doente, que é o mais importante, e do cuidador, não contando com o meu, porque estou aqui, mas tivemos os 2 testemunhos e realmente mostra como é útil a ferramenta, como deixa as pessoas seguras e como é fácil de utilizar. Portanto, aqui em modo de conclusão, portanto, eu acho que houve aqui uma grande mudança no conceito de telemotorização. Aumentámos a segurança do doente no domicílio em contexto de hospitalização domiciliária ao desenvolvermos uma ferramenta que serve para a doença na fase aguda.
há uma possibilidade de vasta aplicabilidade, não só na doença aguda, mas também na gestão crónica da doença, na gestão de qualquer tipo de doença que seja, portanto, gerida no domicílio. E é uma solução que traz conhecimento e literacia em saúde a todos os doentes e, muito provavelmente, muitos ganhos em saúde. É tudo. Bom dia. Antes de mais, enfim, felicitar pela iniciativa, pela apresentação, pelo projeto. O Hospital Garcia Dorta e a vossa unidade habituou-nos a ser pioneira e inovadora na própria resposta da hospitalização domiciliária e mantém esta característica de procura da inovação constante, agora acoplando também ferramentas de telemonitorização e certamente outras ferramentas que possam ajudar a vossa missão de responder à doença aguda das pessoas no domicílio e encontrando soluções para essas pessoas. Portanto, os meus parabéns. Eu tinha aqui só duas questões muito concretas da análise que fizemos anteriormente do projeto e agora também aqui da apresentação. Uma, e provavelmente até ser respostas, mas enfim, nada como ouvir de quem conhece o projeto e de quem o fez. Uma é em relação ao público-alvo. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão na fase aguda da doença, que estão em hospitalização domiciliária e que têm também Covid? Ou estamos a falar de todos os utentes com Covid que passaram pelo Garcia Dorta e que, de alguma forma, usufruem nesta fase transitória desta resposta? Portanto, provavelmente esta questão, imagino que esteja bem claro qual é que é o público-alvo, como é que estratificam as pessoas que têm acesso a esta resposta, mas já agora, se pudesse também reforçar, acho que era útil. E a outra questão foi dito aqui, as pessoas têm uma boa apetência para estes instrumentos. Em termos concretos, sentiram essa mesma apetência? Sentiram algumas resistências por parte das pessoas, das suas famílias? Como é que elas encaram isso? Se tivessem que apresentar, como certamente o farão, a outros colegas do país que têm esta resposta, que dicas lhe dariam para lidar com este processo de aprendizagem por parte das pessoas em relação a estas novas tecnologias que ajudam na telemonitorização? Eram estas duas questões muito concretas. Muito obrigado. Então, em relação à primeira pergunta, neste momento, apenas esta solução está a ser aplicada apenas a doentes que contraem Covid-19 com necessidade de cuidados médicos. Ou seja, há uma necessidade de continuar o internamento. No entanto, os cuidados à Covid-19 já não são tão necessários. Há uma estabilidade nessa parte da doença e apenas imaginemos que um doente que contraiu Covid-19 tem uma infecção do trato urinário, uma insuficiência cardíaca que ficou descompensada durante o internamento por Covid-19, aí vai para casa com a nossa solução. De momento estamos só a aplicar, mas o plano e com o desenvolver do projeto é aplicar a todos os doentes que estão em contexto de hospitalização domiciliária. Em relação aos doentes Covid-19 que têm alta hospitalar, são seguidos de uma outra forma, não com esta solução, mas alguns pela nossa equipa também. Em relação à segunda questão, que é muito pertinente, que é a maioria dos projetos que são implementados no nosso serviço de saúde de telemonitorização acabam por ter pouca adesão pela dificuldade da operação e pela dificuldade da operação, tanto pelos profissionais como pela família, não é? Quando nós tentamos implementar algo e há demasiados percalços pelo caminho, é normal que em alguma altura vamos desistir. Só a persistência é que nos pode levar lá. E realmente, ao início, esta solução não trabalhou a 100%, como é óbvio, não é? A resiliência da equipa e a força com que quisemos implementar este projeto é que levou a que tudo funcionasse da melhor forma e conseguimos desenvolver a ferramenta que temos agora. Mas, efetivamente, é criar sempre algo que agrade, procurar sempre responder aos requisitos, ou não digo aos requisitos, mas aos pedidos e ao que vamos vendo das famílias, dos utentes, não é? Do próprio utente, da família e dos profissionais. E, maioritariamente aqui, é importante capacitar os profissionais para utilizar a ferramenta. Isto foi implementado numa fase de pandemia, não foi fácil, foram feitas formações, foi tudo online, porque eram proibidas na altura e ainda são, portanto não podíamos juntar toda a equipa, portanto as formações foram sendo feitas online. Foi feito, igualmente, um manual de instruções para o utente e para o profissional para facilitar toda a instalação. Ou seja, se há mais equipas, e efetivamente há mais equipas a querer implementar estes projetos, além da resiliência que têm que ter, porque é difícil, é muito difícil, a tecnologia é difícil, não é? E ao tentarmos criar uma solução fácil, há vários patamares a cumprir.
E lentamente vamos conseguindo cumprir esses patamares. Mas, no entanto, temos que sempre ouvir o que é que as pessoas nos dizem, não ignorar. Não é tentar implementar algo sem que corresponda às expectativas de todos os outros, só à nossa imagem. Muito obrigado, meu caro enfermeiro Filipe. Excelente apresentação, como já foi sublinhado pelo meu colega Ricardo Mestre. Esta questão da telemonitorização, de facto, pode dar aqui uma grande alavancagem, como tem estado a dar. E, aliás, basta olharmos para as experiências um pouco aqui ao lado, particularmente em Espanha e mais especificamente na Galiza, não é? Em que praticamente 80%, 90%, de acordo com os dados que eu disponho, dos doentes já estão cobertos por este sistema de prestação de cuidados de saúde, não é? Para não falar não quero ser longo, para não falar dos exemplos da Holanda, Estados Unidos e Austrália, porventura são os países que têm mais desenvolvimento e que têm, digamos, consolidado este tipo de ferramentas, de instrumentos junto à população. Uma pergunta muito simples, e se calhar é uma pergunta mais de ordem técnica, mas o enfermeiro Filipe naturalmente estará habilitado a responder, até para esclarecer alguma questão que por vezes podem assombrar a questão da telemonitorização, não é? Que é a questão dos falsos alarmes. De acordo com a vossa experiência, o que é que o enfermeiro Filipe pode reportar, entre aspas, obviamente, em termos de falsos alarmes da telemonitorização que utilizam e como é que os resolvem, se eventualmente eles existem? Existem. Antes de mais, bom dia, Dr. Delfim. Existem falsos alarmes, sim, e isso é daquelas coisas que vai ser impossível eliminar, porque vão sempre existir falsos alarmes, vão existir medições que não são tão corretas. Portanto, o que temos que aqui é insistir para o bom manuseamento de todos os periféricos, para evitar acidentes, para evitar mais medições, para evitar deslocações dos profissionais que poderiam... O objetivo desta solução é, de alguma forma, evitar algumas deslocações, manter a proximidade do utente, mas mantendo a barreira, o distanciamento e a segurança do profissional e do utente. No entanto, não conseguimos descartar de todo que hajam falsas medições e falsos alarmes. Agora, a forma de lidar com isso vai depender muito também do conhecimento do profissional que está por trás a triar esses mesmos alarmes, não é? Se nós formos ver um alarme, por exemplo, de uma tensão arterial, vendo a tendência do doente, vemos que aquela medição que gerou o alarme é totalmente fora, possivelmente houve algum erro de operação, houve algum erro de calibração. Eu acho que não há uma forma de eliminar, a forma de lidar é com a experiência, com a análise contínua de tudo o que é colhido ao longo do internamento e, posteriormente, não é? No último caso, com a deslocação ao domicílio para ver se realmente há alguma coisa que necessite de algum cuidado diferenciado ou não.